Quando você tem problemas familiares ou de criação, de infância, etc., você precisa tratar, né? Isso é fato. Você precisa de uma análise, de um psiquiatra, de repente ficar sendo assistido, né? Precisa de um cuidado. O PC não tinha esse cuidado. Assim, ele não tinha esse suporte por meio da família de ter pessoas do meio acompanhando a saúde mental dele. Entende? Muito então, sozinho. Muito sozinho. E da família também. Da família principalmente, tá? Vamos lá. Então, assim, eu não só ocupei um lugar ali de toda uma rede familiar, de toda uma rede de amigos que não tinha se feito presente em nenhum momento da nossa relação. E um lugar também muito, assim, que hoje em dia eu tenho muito orgulho de ter enfiado a minha cabeça e entrado, porque eu peguei ele muito mal. Essa que é a verdade, assim. Eu vou falar aqui, mas ele tentava se matar todo dia, quando eu conheci ele. E isso eu tenho amigas que provam, porque eu tava no meu apartamento, ele tava no dele, mas ele tinha tanto esse ciclo autodestrutivo já desde o dia 1, Essa ideia fixa, essa missão de fazer essa isso. missão de fazer isso, que eu lembro que se ele não atendia o telefone, isso antes de a gente namorar, eu entrava Meu em Deus. pânico, Raul. E a minha amiga que morava comigo, Carol, na época, ela falava assim, Maria, sinceramente, você vai entrar nisso mesmo? Porque ela falava assim, cara, você já tem problema. Sua vida já não é uma vida de patricinha, de, assim, nada Sim, contra, sim, mas... entendi. E ela mandava real, porque ela é minha amiga de verdade. Ela falava, você vai mesmo entrar nisso? Porque você vai perder, cara. Você vai perder credibilidade. Você vai entrar num assunto muito pesado, que é a pedofilia, que ele foi acusado. Sim. Você vai ficar atrelado a isso, querendo ou não. E eu não sabia nem a proporção que isso ia tomar, Raul. Tipo assim, na época. Vocês conversavam bastante sobre esse caso que aconteceu, que ele foi acusado dos prints que vazaram, das conversas. Como é que era essa troca entre vocês dois sobre esse assunto? Então, no início, eu vou ser muito sincera, quando eu o conheci, eu quis saber por alto o que tinha acontecido. Porque assim, você tá conhecendo uma pessoa, você não sabe se você vai namorar, tá? Não, se você vai se ficar interessar ou invadindo, não. né? Eu preferi não ir muito a fundo, né? Porque eu queria conhecer ele. Fora de tudo que poderiam falar. Sem os rótulos. E aí eu até pedi conselho para uma amiga ou outra e tal, mas assim, não houve um julgamento por parte dos meus, assim, no sentido de tipo, ele é um pedaço. Não, até porque ele não é. Ele foi acusado injustamente, né? Fico pensando em inglês, às vezes. Ele foi acusado injustamente e eu não quis entrar nesse assunto no início. Eu quis que partisse dele, na verdade. Mas o interessante é que quando ele chegou na minha casa pela primeira vez, ele chegou, botou a carteira dele, a chave, assim, em cima da minha mesa, de uma forma bem, assim, brusca, sabe? Porque ele estava muito nervoso. E foi como se ele tivesse pegado e falado assim, olha, minha vida consiste nisso, ó. Tô sendo processado por isso, tô sendo processado por isso, fui cancelado por aquilo, minha vida tá assim, eu tenho tanto no banco, e aí? Foi como se ele dissesse assim, e aí, vai encarar ou não? Perfeito. Você abriu totalmente e falou... Ele falou logo todos os podres dele. E eu achei isso magnífico. Perfeito. Porque eu falei assim, nossa, né? Pra mim não tem nada mais. Não tem hombridade maior, não tem legitimidade maior do que a pessoa falar sobre a vulnerabilidade dela dessa maneira. E esse era o grande lance dele, né? Era falar sobre. Ele, no pior momento, ele tava ali botando a cara. Pra mim, aquilo era um ato de coragem, assim, sem tamanho, porque eu não sou uma pessoa pública. E eu sempre fui muito discreta, sabe? Eu nunca fiz questão. A gente preservava muito isso, inclusive, né? Quando ele começou a fazer o podcast, muita gente perguntou por que você não leva a Maria e tudo. E em algumas lives ele chegou a falar, ele falou, não, a Maria tem uma coisa que se chama anonimato. Sim, pra você conseguir ter vida, né? E ele fazia questão de me preservar nesse lugar, o que eu acho muito bacana. Sabe? Assim, agora que ele se foi é outra história, assim, infelizmente eu tô tendo que lidar com tudo isso sozinha, né, mas foi muito legítimo, assim. Quando você fala dessa, obviamente imagina você ser acusado injustamente, né, os amigos dele também se afastaram, e como que isso é condizente com ser acusado injustamente? Por que então esses tais amigos tiveram tal postura? Então, Raul, vamos lá. Na verdade, não tem como eu dizer no lugar do outro, tá? Cada um teve o seu motivo e tudo bem. Assim, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu não perdoo, tá? Não perdoo nenhum dos amigos dele. Absolutamente nenhum.
Pra te dizer mais, assim, as pessoas gostam muito de falar do Rafinha Bastos, do Cauê Moura. Eu coloco todos eles numa aba muito mais tranquila do que de fato a mídia coloca e de fato as pessoas acham que realmente é. Sabe? Tipo, na verdade, eles nem são os grandes vilões da coisa. É mesmo. Isso eu tô te falando real, Sim. tá? Eu acho assim, o PC era uma pessoa que dava muito valor às amizades, muito. Ele sofreu muito com tudo isso que aconteceu. Também, não vou tirar o Rafinha, o Cauê, as pessoas públicas que estavam envolvidas. Ele me falava, ele tinha um pesar muito grande quando falava desse assunto. Mas, assim, no final das contas, eu acho que os amigos que realmente deveriam estar lá, e aquela coisa do voto de lealdade, aquela coisa de não estavam. E eram amigos anônimos. Anônimos. Que, na verdade, depois ficaram famosos, principalmente por conta da morte dele. Entendeu? Porque começaram a criar aparecer caixinha de pra fazer... pergunta, engajamento Entendi. atrás de Nossa. engajamento. E assim, eu sei todos os pormenores Entendi. de cada um deles. Então, pra mim, na verdade, esse é um das pautas mais difíceis, assim, porque eu fui apunhalada pelas costas pelos amigos dele. Os que iam na nossa casa. Achando ruim ou te culpando? Me colocando como algoz do Meu suicídio. Deus. Nesse grau? Eu tenho uma amiga, eu não considero amiga, né? Porque dinheiro não quer dizer nada. Você emprestar dinheiro pra uma pessoa não quer dizer que você é amigo da pessoa e nem dá o direito da pessoa fazer nada. Claro. Ela só nos ajudava financeiramente, mas assim, eu tenho uma conversa que quando aconteceu tudo eu tava extremamente desorientada, porque você imagina. Claro. E ela teve a audácia de chegar pra mim no WhatsApp e falar assim, mas quando normalmente esse tipo de suicídio acontece, sai no laudo que a pessoa quebra o osso L1, Querendo... a perita. Nossa, e querendo... Passar por dizer o cima. quê? Tipo assim, aí eu virei. Só que sabe aquele momento que você não tem absolutamente ninguém? Eu fui pra delegacia sozinha. Eu não tinha absolutamente ninguém, porque minha família não é daqui de São Paulo. Eu tenho a minha mãe E hoje. foi entre Natal e Ano Novo, né? Foram 3 dias antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 30 de dezembro. Meu pai faleceu dia 18, se eu não me engano. Ele faleceu dia 27. Então, dezembro, pra mim... No mesmo, juntinho ali, o seu pai... Juntinho, que nem eu te falei, assim, eu fiquei viúva na mesma idade da minha mãe, com 27 anos. O meu pai faleceu com 37 anos. Eu tinha 4. Né? Então, tudo isso também teve depois todo um simbolismo, uma questão espiritual que apaziguou, assim, a dor, sabe? Existencial da coisa, porque... Você vem, então, de uma estrutura, de uma realidade de vida também que, nossa, você já vem disso, dessa sensação de perda tão jovem. E da figura paterna, né? Sim. E que você, na verdade, ali estava fazendo uma figura materna para ele, né? Completamente. Agora você entendeu. Agora você entendeu. É incrível como o mundo, né, conspira de uma maneira que a gente às vezes não entende enquanto a gente está vivendo. A gente analisa, a gente volta, olha, tenta entender, mas é incrível como é, né? Os encontros. Olha onde você conheceu ele.